Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre as diferenças entre o citoplasma das células animais e das células vegetais. A gente tem estudado citoplasma há algumas aulas já, e a gente estudou algumas estruturas que são comuns a esses dois grupos, células animais e células vegetais. Nós falamos a respeito de retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo golgiense, peroxissomos, lisossomos. Falamos também de centríolos, certo? Então, nós passamos por várias organelas que são comuns a esses dois tipos celulares. Porém, existem algumas que são específicas e, portanto, podem diferenciar uma célula da outra. Vamos dar uma olhadinha na célula animal. Na célula animal, a gente tem a composição de um núcleo separado por uma membrana celular, certo? Por isso essa célula é eucarionte. E dentro do núcleo eu tenho material genético. No citoplasma disperso ali eu vou ter os microtúbulos formando o citoesqueleto e todas aquelas organelas que a gente já falou sobre. Os retículos, liso e rugoso. Temos também os lisossomos que têm função de digestão. A mitocôndria, que é a organela celular responsável pela produção de energia para a célula. Eu tenho também os ribossomos, que podem estar aderidos ou não ao retículo, que vão ter função de produção de proteína. Vou ter o complexo golgiense, que vai se preocupar em processar toda a produção celular, e os centríolos, que estão envolvidos com a divisão celular, certo? Eu olho para uma célula animal, eu não tenho parede celular, eu tenho apenas membrana, e tenho uma organização celular até certo ponto básica e comum. Agora, quando eu penso na célula vegetal, eu estou pensando numa célula que possui algumas estruturas um pouco mais específicas. Eu estou falando de vacúolo e eu estou falando de parede celular. Tenho também mitocôndria, tenho, toda célula precisa produzir energia. Mas a célula vegetal depende não só da energia produzida pela mitocôndria. Lembra que os vegetais são seres autotróficos, então eles precisam produzir energia a partir de uma reação química que não depende de outro animal ou de outro ser vivo. E é aí que entra a função do cloroplasto. O cloroplasto é uma estrutura membranosa. E essa estrutura do cloroplasto é responsável por fazer uma série de reações químicas que vão produzir energia, certo? Vão produzir glicose no final das contas. Lembram disso? Certo? Os cloroplastos são exclusivos das células vegetais. Os vacúolos são organelas celulares que são responsáveis por armazenar água e, portanto, impedem desidratação, certo? Quando a gente fez aquele experimento das hemácias lá atrás, quando a gente falou de transporte passivo e a gente falou de osmose, a situação para uma célula vegetal seria diferente, por causa dos vacúolos e por causa da parede celular, que dá formato. Então, uma célula vegetal não absorveria água até estourar, não haveria lise, porque o vacúolo se responsabilizaria por acumular e depois eliminar essa água, e a parede celular manteria a estrutura da célula intacta. Mas se vocês repararem, todas as outras estruturas eu também tenho. Retículo rugoso, retículo liso, complexo de Golgi, núcleo bem organizado, ribossomo. Mas eu também tenho algumas estruturas que não aparecem na célula animal. Por exemplo, o glioxissomo. Se eu for comparar as duas células, eu posso falar da seguinte forma: eu posso falar que os centríolos estão ausentes na célula vegetal, porque a forma de divisão da célula vegetal é um pouquinho diferente, porém eles estão presentes na célula animal. Os peroxissomos, responsáveis por eliminar hidróxido de oxigênio, o H2O, 2, está presente nos dois, porque eu preciso dessa via metabólica para eliminar compostos tóxicos para a minha célula, eliminar água oxigenada. O complexo de Golgi aparece nos dois, porém de formato diferente. Na célula animal ela é formada por vesículas empilhadas, igual aquele desenho que a gente viu na aula, e na célula vegetal por vesículas isoladas, é um pouquinho diferente. Célula vegetal tem cloroplasto, célula animal não tem. Célula vegetal tem vacúolo grande e específico para armazenamento de água, e as células animais
tem alguns vacúolos menores, mas com outra função. Lembra dos vacúolos digestivos? Aqueles aparecem, mas não com a mesma função. Os plasmodesmos, que são estruturas de membrana, que a gente viu na aula de membrana, que fazem com que a parede celular fique aderida de uma célula para outra, e não faz sentido então ter o plasmodesmo numa célula animal, ok? Dessa forma eu tenho parede celular em célula vegetal, em célula animal não, ok? E aí uma grande diferença é o tipo de molécula que eu vou usar para ter reserva energética na célula. Nas células vegetais eu tenho a produção de amido, e se vocês lembrarem de uma aula de inglês, de ciências em inglês que a gente teve no começo do ano que a gente fez o teste de iodo, vocês vão lembrar que eu testo para a presença de amido. O amido é um subproduto do processo fotossintético quando há excesso de produção energética. Então é esse material que a célula vai armazenar. Agora, quando eu penso na célula animal, eu não penso em amido. Eu estou pensando num excesso de energia produzida por uma reação de respiração celular. E aí eu não tenho mais amido como reserva, eu tenho glicogênio, uma forma de gordura. Ok, pessoal? Basicamente, a diferença entre as células animais e vegetais são essas. Deem uma olhadinha nesse vídeo sempre que vocês quiserem e qualquer dúvida é só falar. Até mais, pessoal!